Bom dia, professoras, bom dia, professores, pedagogos, pedagogas da nossa rede. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de formação. Obrigada pela presença de vocês. Hoje a gente vai conversar com os nossos servidores que trabalham, lá na Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental. Então, aproveitem bastante a web de hoje, tirem as dúvidas, explorem o máximo que vocês puderem. É um assunto muito bacana e que, sabe, é uma oportunidade muito grande para quem está ingressando na rede poder participar, né, poder assistir uma web dessa. Então, eu queria apresentar os nossos professores e professoras que, né, estão na assessoria de apoio curricular e vão conversar com vocês hoje. Quem vai estar aqui na nossa web é a Aleide Cristina Camargo, que é assessora de apoio curricular e educação ambiental. A gente também vai contar com a presença do Gabriel Cachel, da Cláudia Botelho, que são técnicos educacionais, também lá da assessoria de apoio curricular e educação ambiental, e o Vanderlei Lopes Sebastião, que é assessor técnico de apoio curricular e educação ambiental também. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos. E agora eu passo a palavra para a Leide. Oi, gente, bom dia. Então, todo mundo está me ouvindo bem, né? Só para eu testar. Tá bem, Estamos sim, Paola? Aleide, Tá. estamos sim. Então, assim, é com grande prazer, né, que a gente vai ter essa manhã para falar um pouco sobre a nossa assessoria. Na verdade, nossa, estou vendo o Guilherme aqui, que coisa boa! Meu aluno também, né? Bem, mas vamos Bom lá. dia, Leide, te amo. Bom dia também. A gente vai falar um pouco sobre o trabalho nosso da assessoria. Na verdade, nós vamos estar juntos hoje e amanhã, como a nossa temática ela é longa, né? Porque nós vamos apresentar para vocês um pouco do trabalho nosso da assessoria e também falar um pouco sobre a questão dos documentos curriculares, tanto do ensino fundamental e também do ensino médio. A gente entendeu que para não ficar uma coisa muito densa e muita informação no único dia, eu acho que não daria tempo em 2 horas de fazer isso, a gente solicitou para o pessoal do Cefop que nós participássemos desse momento formativo com vocês ao longo de 2 manhãs. Então, hoje eu vou apresentar um pouco o que é feito aqui na assessoria, para vocês conhecerem um pouco do nosso trabalho. Em seguida, a Cláudia vai falar um pouco com vocês sobre a questão de algumas pressupostos, né, do nosso documento curricular, e em seguida ela vai falar um pouco do documento do ensino fundamental. Amanhã a gente vai dedicar uma manhã toda falando um pouco também do documento do ensino médio e para finalizar a gente vai apresentar para vocês o nosso site, para vocês conhecerem os materiais que estão disponíveis e já lembrando para vocês que o que está ali é material importantíssimo para o planejamento das ações de vocês, tá bom? Bem, abre para mim, por favor, a apresentação. É o Felipe, né, que vai fazer isso para mim. Muito obrigada, Felipe. Bem, assim, antes de começar a falar da assessoria propriamente dita, eu sou a Aleide Cristina, né? Então, eu sou assessora de apoio curricular e educação ambiental aqui da Secretaria de Educação. Na verdade, eu estou assessora, mas eu sou professora de biologia e pedagoga. E a minha equipe, passa por favor para mim para o próximo slide. A minha equipe, ela é uma equipe constituída por técnicos, né, também professores da Secretaria de Educação. Na nossa organização, nós temos, então, eu como assessora, tenho o Vanderlei, que também é assessor e é técnico também de geografia. Passa para mim o próximo slide. Aqui, para vocês terem uma ideia de quem é essa equipe que está trabalhando para vocês aqui o tempo todo, nós somos uma equipe multidisciplinar, então eu tenho aqui técnicos de todos os componentes curriculares,
que são ofertados na nossa rede. Além disso, nós também temos um bibliotecário que trabalha conosco aqui, e para completar, o Plano Nacional do Livro Didático, que é o PNLD, também está aqui no meu setor, eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco, e temos também uma pessoa responsável por fazer a gestão do PNLD. A nossa equipe ela é constituída de 20 pessoas, por enquanto, a gente está até esperando aumentar um pouquinho mais, tá? Então, eu tenho a Cláudia e o Marcos, que são professores de arte, o Vinícius de biologia, Educação Física é a Corine, Filosofia a Aline, Física a Carolina, História o João, Geografia o Vanderlei, Língua Inglesa o Johan, Língua Portuguesa nós temos a Fernanda e a Maria Eduarda, Matemática o Gabriel que está aqui conosco e o Wellington, Química a Thaís e Sociologia a Odete. Pode seguir, por favor. A gente vai apresentar, então, como eu falei para vocês, os objetivos do nosso encontro com vocês é apresentar as nossas ações, apresentar o currículo do Espírito Santo, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, e também navegar um pouco no nosso site para vocês conhecerem o material que está lá disponível para o planejamento de vocês. Pode seguir, por favor. Bem, a assessoria de apoio curricular, ela foi criada por esse decreto 3256-R de 2013, e nós temos alguns pressupostos ou algumas competências de trabalho que dizem diretamente a nossa função na secretaria. Então, nós somos responsáveis pela aplicação das políticas de educação ambiental, toda a rede estadual. Nós somos também responsáveis pela implementação e assessoramento do currículo do nosso estado. E nós também fazemos a integração do nosso currículo a todas as temáticas da diversidade. Vocês vão perceber quando vocês entrarem no nosso site que nós temos materiais que envolvem a diversidade. Vou dar um exemplo, materiais da questão étnico-racial. Então, isso também é uma ação que diz respeito, junto com a GESIC, que é a gerência responsável por esse setor, também de trabalhar junto com o currículo, ou seja, o currículo ele faz toda essa integração dessas temáticas transversais. Pode seguir, por favor. Aqui algumas coisas que nós estamos fazendo hoje, para vocês poderem conhecer, que a gente vem trabalhando também aí ao longo dos anos. A gente é responsável pela implementação da base, elaboração dos currículos em regime de colaboração com os municípios. Eu vou falar um pouco sobre isso já já. Nós revisamos e diagramamos os currículos. Nós somos responsáveis pela implementação do currículo do Espírito Santo, também nas escolas do futuro, né, trabalhando a questão da base tecnológica. Nós apoiamos os municípios na elaboração de seus planos de implementação e também no plano de implementação da nossa rede estadual de ensino, falando na questão curricular agora. Nós somos responsáveis pela produção das orientações curriculares trimestrais. Ontem, por sinal, nós liberamos no nosso site as orientações curriculares do segundo trimestre, e nos próximos meses a gente vai liberar também a do terceiro trimestre, que está em fase de produção. Nós compartilhamos materiais que auxiliam os professores na elaboração dos seus planos de ensino por trimestre. Nós somos responsáveis também pela elaboração de cadernos metodológicos, das temáticas integradoras e de eixos da computação da educação básica. Hoje, nós temos disponíveis no site do nosso currículo alguns cadernos que nós já produzimos, por exemplo, o de prevenção ao uso de drogas. Nós temos disponível lá um caderno de educação financeira, temos também um de pensamento computacional, que já estão no site. Nos próximos dias, a gente deve publicar também agora um caderno de violência contra as mulheres, e vamos publicar também um caderno de educação ambiental. Esses estão bem pertinho,
da gente começar, da gente entregar, e nós temos vários outros que nós estamos trabalhando com parcerias para poder realizar a produção deles, por exemplo, educação para o trânsito, o cuidado com o idoso, cidadania, são alguns exemplos de cadernos que já estão sendo, pelo menos as ideias iniciais deles já estão sendo produzidas. A gente produz materiais formativos para a implementação do currículo, né? Então, por exemplo, nós estamos finalizando alguns cadernos de práticas para os itinerários formativos, que a gente deve disponibilizar esse ano ainda, para os professores que estão trabalhando com isso. E aqui não apareceu, mas, por exemplo, o Cefop, ele vai liberar esse ano para vocês alguns processos formativos para o documento curricular do ensino médio. Todo esse material de formação do ensino médio foi todo produzido em parceria com o Cefop, aqui pela assessoria de currículo. Isso dá para vocês um pouco a dimensão do trabalho que a gente realiza aqui nesse setor. Pode seguir, por favor. Além dessas ações, né, que eu estou colocando como algumas das nossas principais ações, nós da assessoria de currículo também somos responsáveis por alguns programas que estão disponíveis na rede estadual de ensino. Um programa que nós temos, que vocês certamente vão conhecer aí nas escolas que vocês estão lotados, é o programa Música na Rede. Esse programa, ele visa ofertar para os nossos estudantes educação musical, né? E por meio da música, melhorar, na maioria das vezes isso a gente já tem estudos que mostram isso, melhorar, né, a forma como os meninos se relacionam com a escola, minimiza a reprovação, minimiza a evasão. Então, é um programa extremamente, eu vou colocar assim, exitoso. Dentro desse programa, nós temos 4 projetos, que são os Bandas nas Escolas, Corais nas Escolas, Orquestra de Violões e a Orquestra Sinfônica Jovem. A gente todo ano está ampliando esse programa cada vez mais, né? Então, a gente esse ano ampliou bastante, nós temos vários polos espalhados pelo estado todo com essas ações de educação ambiental, de educação musical do programa Música na Rede. Pode seguir. Além desse, será que pulou algum? Volta, por favor, Felipe, se passou algum. Passou mesmo. O Matemática na Rede, ele é um programa que visa, né, a melhoria do ensino de matemática, e a gente, dentro do Matemática na Rede, a gente promove, nós temos polos de iniciação científica de matemática espalhados também pelo estado todo. Alguns desses polos são presenciais, e nós temos também um polo agora que é online para poder ampliar as nossas ações. Esses polos, eles funcionam aos sábados, e os meninos que participam desses polos são estudantes tanto da rede estadual, mas também nós temos meninos das redes municipais de ensino, né? A gente, por meio desses polos que envolvem a resolução de problemas, a gente também ajuda esses meninos a gostarem mais de matemática, compreender melhor esse importante componente curricular. E, além dessas ações de iniciação científica, nós também somos responsáveis pela cerimônia capixaba de premiação dos estudantes medalhistas da OBMEP. Esse ano nós realizamos uma cerimônia agora em março, dia 15 de março, tivemos lá a presença de 1.400 pessoas, foram premiados 474 estudantes da rede estadual de ensino, das redes, da rede privada, das redes municipais, né? E nós também somos responsáveis pela realização em parceria com a FGV do que nós chamamos de Encontro Capixaba de Seleção de Talentos para estudantes medalhistas da OBMEP. Esse é um programa também extremamente exitoso, e a gente também, a todo ano, a gente tem tentado ampliar as nossas ações de atendimento. Pode seguir. Um outro programa nosso, além do Música e do Matemática na Rede, é o programa de Educação Científica. Dentro desse programa, a gente, uma grande ação nossa foi equipar laboratórios de ciência, física, química, biologia e matemática
isso há um ou 2 anos atrás. A gente fez um investimento naquele momento de 30 milhões de reais nesses materiais. Então, hoje, praticamente todas as nossas escolas da rede estadual tem laboratórios de ciência, física, química, biologia e matemática bem equipados, dentro, obviamente, da sua estrutura. Alguns têm laboratórios maiores, outros têm um armário com materiais se não tem uma sala própria, mas todas as escolas receberam recurso para isso. A gente tem tentado se organizar aqui para ampliar mais ainda esse programa ao longo desse ano também, tá? Pode seguir. Além do de educação científica, a gente tem também o programa, né, a própria educação ambiental. Então, desse programa, a SEDU e a Secretaria de Meio Ambiente, nós constituímos, junto com a sociedade civil organizada, o grupo, né, de gestão da educação, da política de educação ambiental do Estado. E, no caso, a assessoria de currículo é ela que é responsável na educação formal sobre essa temática, que é uma das nossas temáticas integradoras. Na atualidade, nós estamos viajando, né, pelo Estado, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, para a construção de planos de educação ambiental municipais por vários municípios do nosso estado, além da construção, né, aqui no caso em especial aqui do nosso setor, do caderno de educação ambiental, como eu falei, que a gente vai lançar nos próximos dias também no nosso site, tá? Pode seguir. Nós somos responsáveis também pelo programa Mais Leitores, que é um programa de democratização do acesso ao livro, à leitura, à escrita, à pesquisa. Esse programa ele tem alguns eixos. Um dos eixos dele é a melhoria do acervo bibliográfico das nossas escolas. Então, esse ano, nós estamos entregando, na maioria das nossas, em todas as escolas, na verdade, da rede estadual, nós estamos entregando acervo físico para as nossas escolas, entregamos também esse ano acervo físico para as redes municipais. Isso deu um investimento aqui do Estado de aproximadamente R$ 9.400.000 desse material que nós estamos entregando agora. Nós estamos com um novo termo de referência aberto para compra de acervo de livros de autores capixabas, em torno de R$ 3,5 milhões de reais. Esse ainda não entregamos, mas o processo está caminhando, a gente deve entregar assim que a gente finalizar a compra. E nós temos outras ações, né, que a gente tem planejado aqui, a questão da melhoria dos espaços de leitura, as bibliotecas. Então, isso tudo, esse combo, né, de ações, estão dentro do programa Mais Leitores. Pode seguir. Nós somos também responsáveis como eu falei para vocês agora, pelo Programa Nacional do Livro Didático. Na verdade, o programa ele é um programa do governo federal, mas em todos os estados existe um setor na Secretaria de Educação que faz esse trabalho, né, entre uma ponte entre o governo federal e todas as escolas da rede estadual e de todas as redes municipais e da rede federal de ensino também. Estou falando agora dos IFES, que ofertam também ensino médio. Então, toda essa questão da ação de ajuda às escolas, para que sejam feitas as escolhas do material didático a partir das orientações do MEC, toda a questão da distribuição, da entrega de materiais, de atendimento a diretores, a professores, enfim, todo esse trabalho é realizado também pela assessoria de currículo no que diz respeito ao Programa Nacional do Livro Didático. É um trabalho gigantesco, nós temos um espaço no depósito, aqui tem uma foto, inclusive, disso, com muito livro de reserva técnica. A gente, então, faz essa gestão o ano todo desse trabalho também, tá? Pode seguir. Bem, então, deu para vocês terem pelo menos um pouco da ideia da dimensão aqui do trabalho da nossa assessoria, né? Assim, e é importante a gente falar o seguinte: nós somos uma assessoria porque nós, na verdade, estamos presentes, ou nós temos um bracinho
Em todos os setores aqui da SEDU, não há como negar que o currículo ele é a espinha dorsal da Secretaria de Educação, então tudo gira em torno dele. Então, de fato, é um trabalho que acaba assessorando a gerência de ensino médio, a gerência de ensino fundamental, a GESIC, processos formativos com o Cefop. Eu estou dando aqui alguns exemplos, né, de onde nossas ações acabam chegando também, além de assessoramento nas próprias escolas e para as superintendências também. Para a gente continuar, tá? A gente está deixando aqui uma pergunta para vocês, para a gente depois seguir com o nosso trabalho hoje. A gente quer que vocês acessem, eu vou já colocar aqui um QR Code para vocês poderem olhar, e a gente está deixando para vocês aqui algumas perguntas para vocês tentarem responder para nós. Qual dos documentos apresentados na linha do tempo, que eu vou daqui a pouco falar para vocês quem é essa linha do tempo, você já utilizou na sua atividade profissional ou na sua formação acadêmica? Nós vamos deixar aqui, você pode escolher uma ou mais, né, opções, das 5 opções que nós estamos colocando aqui embaixo. E se você quiser também, deixa lá alguns comentários para nós desses documentos que estão aqui, ó. Eu estou falando do currículo, que foi elaborado em 2009, que é o currículo antigo aqui da rede estadual. Estamos falando agora também da Base Nacional Comum Curricular. Estamos falando do currículo do Espírito Santo, que é o currículo que está em vigência hoje, com exceção da 3ª série do ensino médio, que ainda está no currículo antigo. Estou falando também das orientações curriculares, que, como eu falei ontem, nós publicamos as orientações do 2º trimestre, e outros documentos que vocês vão poder encontrar lá no nosso site também. Por gentileza, passa lá para eles o QR Code para eles poderem olhar, entrar, Felipe, por gentileza. Vou dar para vocês aí, ó, uns 3 minutinhos para vocês poderem fazer olhar e deixar lá alguma fala de vocês para a gente, por gentileza. Estou vendo aqui vocês questionando o que vocês têm que fazer. Olhem os documentos, verifiquem se vocês já utilizaram algum deles, assinalem os que vocês já utilizaram ou não utilizou, então não coloca nada. E para quem utilizou, fazer algum comentário de algum documento desses que vocês já utilizaram, tá bom? Aleide, posso dar uma palavrinha? Deve.
Eu não sei se está todo mundo familiarizado com o Padlet. O Padlet é um mural virtual, né? Então a gente colocou aqui como uma espécie de linha do tempo os documentos, e aí vocês vão dar uma olhadinha aí nos documentos, se vocês já utilizaram ou não, fazer um comentário, né? Tem ali uma caixinha para comentário embaixo de cada documento, e aí você vai comentar se durante a sua experiência profissional você já utilizou, se você utiliza esses documentos, né? De que forma que você utiliza esses documentos do planejamento no seu plano de ensino, na sua ação pedagógica, é sobre isso que a gente quer saber um pouquinho. E aí o link eu coloquei aí no chat, né, porque algumas pessoas estão falando que estão com dificuldade de ler o QR Code, então o link foi colocado aí no chat também, só dar uma procurada que acho que ele subiu um pouquinho. Mais um minutinho, tá? Felipe, pode pular para outro slide, por gentileza, para mim. Bom dia, Leide. Bom dia. Todos estão me ouvindo? Tá tudo tranquilo aí? Tá. Eu só Então, vou falar aqui do histórico, aí depois a Claudinha continua, tá bom, gente? Bem, eu acho que já deu aí os 3 minutinhos que a gente separou para vocês, tá? Então, olha bem, a gente vai contar um pouco aqui da história da construção do currículo do Espírito Santo, né, com alguns marcos legais, também que a gente considera importantes, para que vocês se apropriem um pouco da história do nosso documento que está em vigência hoje. Então, em 2017, foi aprovada a Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil e do Ensino Médio, e nesse momento, após, né, a aprovação dessa base, aqui no estado do Espírito Santo, em todo o território nacional, em todos os estados, foram montadas equipes de redatores que deveriam construir o documento curricular a partir dessa base. Isso tudo teve assim, naquele momento, né, uma interferência direta do governo federal. Eles, então, foram orientando os governos estaduais e municipais a se organizarem. Aqui no estado do Espírito Santo não foi diferente. Nesse momento, é constituída uma equipe de redatores, constituída aí por um grupo de redatores, 22 redatores, sendo que desses 22, 11 eram das redes municipais e 11 eram da rede estadual. E aí, por meio desse grupo, e junto com ele tinha alguns coordenadores, né, que participaram desse processo também, nós construímos o documento curricular da educação infantil e do ensino fundamental, inclusive é esse documento que a Cláudia hoje vai falar um pouco sobre ele para vocês daqui a pouco, tá? Simultaneamente a isso, logo após a escrita do documento curricular do ensino da educação infantil e do ensino médio, esse documento, assim que ele acaba de ser produzido, ele é homologado em 2018, e isso em dezembro de 2018, e logo no início de 2019, como em 2018 também foi aprovada a base do ensino médio, isso se tornou também um indicativo de que nós precisávamos construir também, para a etapa do ensino médio, um documento curricular a partir da base, que foi aprovado em 2018.
Então, em 2019, a gente monta uma equipe de redatores. Essa equipe de redatores também era constituída naquele momento por professores da rede estadual, considerando que no estado do Espírito Santo os municípios não ofertam ensino médio. Nós convidamos o Instituto Federal do Espírito Santo para participar desse processo conosco, uma vez que eles também ofertam ensino médio. Convidamos as escolas da rede privada que participaram, não no sentido de escrever propriamente dito o documento curricular, mas elas participaram desse processo para entender como é que nós estávamos fazendo isso, porque mais adiante, cada escola ou cada rede particular também teve que fazer esse movimento de produção do seu documento curricular a partir da base. Então, em 2019, a gente começa a implementação do currículo da educação infantil e do ensino fundamental na rede estadual e municipal. Simultaneamente, a gente começa a escrever o documento do ensino médio. E aí, em 2020, já no finalzinho de 2020, nós demoramos, então, 2 anos escrevendo o documento do ensino médio. O documento do ensino médio finalmente é aprovado, homologado também pelo Conselho Estadual de Educação, e é esse documento que nós também vamos apresentar para vocês amanhã ao longo da nossa exposição, tá? Então, assim, foi uma caminhada grande, né, de trabalho, considerando essas normativas que vieram do governo federal e a produção desse material aqui pela assessoria e parcerias em momentos diferentes, tá bom? Segue, por favor, não sei se tem mais alguma coisa aqui. Bem, eu agradeço aqui, vou passar a palavra agora para vocês, para a Cláudia, que é uma das nossas técnicas aqui da assessoria, e ela vai falar um pouco aqui das concepções do documento curricular, lembrando que é uma coisa importante, apesar dele ter sido construído em momentos diferentes, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, tudo isso constitui o currículo da educação básica do nosso estado. Então, é um documento que uma etapa vai complementando a outra. As concepções são válidas para todas as etapas que o documento foi produzido, tá bom? Bem, então, bom dia para todo mundo. Seja bem-vinda, Cláudia. Pode começar a falar. Bom dia a todos. Desculpa a ansiedade, mas, assim, eu acho que todo mundo, né, quando tem que falar para os colegas, fica nessa ansiedade, a gente não dorme, a gente quer falar antes da hora, mas acho que é o normal, né? Então, eu sou a Cláudia, sou professora de arte, sou formada, né, em artes visuais pela universidade, também fiz um mestrado em teoria e história da arte, sou professora da rede desde 2008, estou na assessoria de currículo a partir de 2012, com componente de arte, mas hoje em volta da educação, né? A gente entra como técnica num componente, mas você vai se envolvendo em tantos processos que você começa a entender que a educação vai para muito além daquela sua formação dentro de uma área específica. E aí, como a Leide já disse muita coisa sobre o currículo, mas agora eu estou, assim, muito satisfeita de estar falando para vocês hoje. Vocês, que alguns estão entrando na rede, outros eu creio que já eram da rede, né? Eu acho que aqui também a gente tem um público heterogêneo com a questão de professores que são do ensino fundamental, outros que são do ensino médio. Se vocês quiserem colocando ali no chat, enquanto a gente vai falando, é legal para mim. Se vocês já vão trabalhar em escola de fundamental ou de médio, para a gente ter esse mapa. E a linha do tempo, um pouquinho que eu olhei ali, eu pensei assim, a gente podia ter deixado a apresentação e falar só da linha do tempo, porque as contribuições que vocês fizeram até agora foram muito bacanas. Eu peço que continue fazendo, quem ainda não conseguiu, pode ir fazendo enquanto a gente vai falando, porque ali tem um registro que nos dá um raio-x, né, da nossa rede. E apesar do currículo ser tão importante, né, se a gente pensar que o que acontece na escola, ele parte do currículo, a gente tem pouco espaço para falar do currículo, a gente tem pouco tempo para falar do currículo. E aí, quando a gente pega a linha do tempo, a gente vai vendo, assim, né, como algumas pessoas conhecem, outras ainda não conheciam, e é o nosso orientador. E, assim, os comentários foram de aquecer o coração, tá? Vi um do texto introdutório, que a gente fica muito feliz.
e é de aquecer o coração mesmo, assim, com o retorno que vocês estão dando ali em relação ao currículo, mas eu acho que a gente tem muito que discutir sobre ele ainda, né? A minha fala, eu acho que ela vai ser bem extensa, mas eu vou tentar sintetizar, qualquer coisa vocês vão colocando ali, depois a gente conversa. Tá dando para me ouvir legal, gente? Tá, né? Parece que eu tô falando baixo. Então, tá, Sim, sem beleza. Vamos problemas, lá. Cláudia. Obrigada. E aí, o primeiro ponto que a BNCC traz, e com o currículo do Espírito Santo teve um cuidado muito grande de reforçar, é o direito de aprendizagem, né? A gente tem que pensar que o currículo, ele direciona para aquilo que o aluno tem direito a aprender. Então, a gente sempre diz assim, a escola ela pode ir muito além do currículo prescrito, mas nunca menos. A gente nunca pode trabalhar menos do que está ali dentro do currículo. Claro que dentro da realidade, do contexto de cada escola, mas ter essa meta, né, de trabalhar as habilidades, as competências, como a gente vai ver lá na frente, que estão indicadas no currículo. E nosso trabalho aqui na assessoria é traduzir o currículo para trimestre, por isso que a gente faz as orientações curriculares, como a Leide falou. Então, as orientações curriculares é como se a gente dividisse o currículo em 3 partes. E por que elas não são fixas? Todos os anos a gente repete. Porque acontece coisas, né, durante os anos, situações que às vezes a gente precisa direcionar essas orientações curricular. Como exemplo, quando entrou a pandemia, a gente teve que adequar todas as orientações. No pós-pandemia, a gente teve também que adequar para recuperação de aprendizagens. Hoje, a gente também tem um foco nas avaliações do PAEBs, SAEBs, então, língua portuguesa e matemática sai com direcionamento. Então, a gente pega esse currículo, tudo que está dentro dele, divide nos trimestres e também vai colocando orientações de acordo com o momento, com o contexto que a gente está vivendo. Eu estou vendo aqui que a gente tem nesse grupo de hoje, né, está bem diversificado, professor do ensino fundamental, do ensino médio, e de diferentes escolas, de conteúdos, gente, desculpa, de disciplinas, componentes, era essa a palavra. E aí, a gente vai, então, assim, trabalhar as orientações curriculares é importante para a gente trabalhar essas aprendizagens essenciais, entender que o nosso aluno que está ali dentro da escola é o direito dele aprender. E o que a gente faz para garantir esse direito? A gente se esforça o máximo, né? Então, propõe um caminho a ser percorrido pelos estudantes do Estado do Espírito Santo. Como a Leide falou, o currículo do fundamental, ele também abarca as prefeituras, muitas prefeituras aderiram a ele, né? Então, a gente está falando de currículo do território do Espírito Santo. A gente também tem no ensino médio muitas escolas particulares que consultaram o nosso documento. Então, a gente chama esse documento de um documento do território. E aí vai dizendo, né? As aprendizagens essenciais é que todos têm direito ao acesso e ao desenvolvimento durante a sua trajetória. Lembrando que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família. Então, a gente tem que, enquanto escola pública, a gente tem que garantir esse direito de aprendizagem a todos. E um caminho é garantir que o currículo seja, pelo menos, incluído no nosso planejamento. Já é o começo. Pode passar, Felipe? E aí vem a educação integral. Fazendo um resgate aqui da nossa linha do tempo, as pessoas que estão mais tempo na rede, que conhecem o currículo de 2009, vai ver que muita coisa que a gente tem aqui, né, desses 5 pontos que a gente tem como os princípios básicos do currículo atual, eles também estavam no currículo de 2009. E o currículo de 2009 ele já falava dessa educação integral, por mais que a gente não ouvia dizer muito sobre isso ainda. E aí, o que a gente pensa, né, a partir dessa educação integral? A gente fez um pouco de confusão também quando surgem as escolas de tempo integral, mas a educação integral ela vai para além, porque a escola de tempo integral ela traz isso também lá no seu início, mas a gente pensar para a educação do aluno para além das dimensões intelectuais, né, além do conhecimento de mundo intelectual, mas também cognitivo, o social, o emocional, físico, né, a cultura e a política.
Então, a escola de tempo parcial ou integral deve estar comprometida com o desenvolvimento do sujeito nas suas diferentes dimensões, promovendo situações de aprendizagem que articulam conhecimentos, habilidades e atitudes. Pode passar. A equidade. Tem 2 pontos que eu vou falar agora, que eles são importantíssimos para a gente garantir os 2 primeiros. Para eu falar de direito de aprendizagem e de educação integral, desenvolvendo o sujeito, né, no todo, pensar que o menino que está ali, ele não está na escola só para aprender o conteúdo, só para processos cognitivos, mas para aprender valores, princípios, para trabalhar suas emoções. Eu tenho que ter em mente esses 2 pontos, que é a equidade e a educação inclusiva. A equidade, gente, é eu pensar que as condições de aprendizagem não são as mesmas para todos os alunos. A gente tem uma diversidade muito grande na escola. Às vezes, no mesmo bairro, numa mesma cidade, numa mesma comunidade, eu tenho, com certeza eu tenho, né, diferenças entre os meus alunos. E aí tem uma imagem que vocês já devem ter visto ou não, que mostra 2 crianças tentando ver um muro. Uma criança era baixinha, de 1,10 m, e a outra criança já era alta, de 1,40 m. E aí, se eu colocar 2 caixotes do mesmo tamanho para essas crianças olharem através desse muro, eu não vou oportunizar da mesma forma para os 2, porque o menino baixinho, se ele ganha um caixote de 20 centímetros, e vamos supor que esse muro tem 1,5 m, ele ainda não consegue olhar do outro lado, enquanto o menino de 1,40 m com um caixote de 20 centímetros, ele consegue olhar do outro lado. Então, quando eu penso em equidade, eu preciso olhar para as necessidades do estudante. Se ele é baixinho, ele precisa de um caixote maior. E o que eu faço? Como que, enquanto escola, enquanto docente, né, como professor, eu posso oportunizar esse aluno que tem condições diferentes de aprender? Nessa imagem, a gente vai pensando sobre isso, né? Em como que, às vezes, a forma que a gente está ensinando, ela chega para um, mas não chega para outro. Então, a equidade é olhar as diferenças, eu enxergar que cada aluno precisa, né, ser atendido de uma forma. E aí aqui a gente fala que o documento assume uma visão plural, singular e integral da criança, né? Ou seja, a gente não tem o mesmo aluno sempre, tem a particularidade de cada um e esse sujeito como um todo, do adolescente, do jovem, do adulto. A nossa rede a gente atende até idosos, né, na EJA. Então, a gente tem que olhar para esse sujeito com todas as suas particularidades e toda a sua pluralidade também. Orientar o trabalho pedagógico para acolhimento e, ainda mais, oferecer oportunidades que possibilitem o desenvolvimento pleno dos estudantes na medida das necessidades, das possibilidades, dos interesses que apresentam, de modo a promover a equidade para a superação da exclusão histórica que atravessa a escolarização básica dos sujeitos na sua diversidade e singularidade. Eu estou vendo os comentários aqui, esses trechos aqui estão no texto introdutório do currículo, tá, gente? Como a Leide falou, a parte introdutória do currículo, ela é comum para todo, desde a educação infantil até o ensino médio. Então, se vocês pegarem lá a parte introdutória que tem concepções do currículo, vai ser a mesma coisa para o fundamental e para o médio. Vocês podem ler essa parte. Depois a gente vai ter um texto introdutório só do fundamental e um texto introdutório só do ensino médio. E aí, pode passar, Felipe, fazendo favor. A educação inclusiva, né? Falando em equidade, a gente precisa enxergar os nossos sujeitos, os nossos alunos, enxergar a escola como um todo, né? Os docentes, em toda a sua diversidade. Ajuste das condições para a promoção da equidade, em que todos tenham assegurados seus direitos de acesso e permanência e aprendizagem. Isso aqui é importantíssimo. Então, assim, enquanto Estado, enquanto rede, a gente precisa também pensar em políticas públicas de acesso, permanência e aprendizagem, enquanto docente lá na ponta também. Não basta o meu aluno estar dentro da sala de aula, mas o que a gente tem feito para manter ele na sala de aula e aprendendo ainda, né? Eu sei que às vezes é muito difícil, mas quando a gente tem essa intencionalidade, é o primeiro passo da gente conseguir criar
essa cultura dentro da escola. E aí fala, né, nessa educação inclusiva, não só de alunos com necessidades especiais ou da educação especial, mas a gente está falando aqui também do aluno da EJA, a gente está falando do aluno das escolas quilombolas, escola do campo, das escolas indígenas, então, toda essa diversidade que fala, e também de questões socioeconômicas, né, que estão tão presentes em todo o território capixaba, assim. E aí o texto diz o que para a gente? Fortalecer políticas que visem garantir a todos os estudantes das redes atendidas, né, por este documento, que tenham seus direitos assegurados a partir da viabilidade de condições adequadas e sua aprendizagem, considerando as diferentes necessidades que apresentam e que influenciam no processo de aprendizagem, como a saúde, a nutrição, diversos tipos de violência, fatores psicossociais, mobilidade, conflitos familiares, abandono, falta da perspectiva sobre o futuro, entre outros. Então, como eu disse para vocês, né, eu estou falando de um terceiro, quarto ponto do currículo, mas que ele está lá dentro da educação integral também. Então, um vai complementando o outro. Pode passar. E aí a gente chega nas benditas competências, né? Quem está mais tempo na rede causa um caos muito grande quando a gente fala, agora nós vamos trabalhar competências e habilidades. E esse agora não é nem tão recente, né? Se a gente pega os PCNs de 97, o currículo de 2009, eles já traziam o desenvolvimento de competências. Só que a BNCC, ela dá uma volta muito grande, que ela coloca, de fato, as competências dentro de todos os componentes. Então, e vai se desdobrar nas habilidades. Esse currículo, né, que a gente está trabalhando agora, o nosso currículo atual, ele nos força mesmo a olhar as competências e habilidades. Então, vocês vão ver que daqui para frente, eu vou o tempo todo me referenciar a vocês pelas competências e habilidades. E o que são essas competências, né? E aí, eu vou ler aqui com vocês o que está lá no texto também, vocês podem consultar quando quiser, mas a gente entender que as competências, elas vão para além dos conhecimentos, né? Do conteúdo, vamos dizer assim, como a gente estava acostumado. Incluir o domínio do conhecimento, conceitos e procedimentos. Então, conceitos e procedimentos, mas vai além dele, pois pressupõe também o domínio de habilidades práticas, cognitivas e socioemocionais. Mais para frente a gente vai falar um pouco, mas hoje está batendo na nossa porta as habilidades tecnológicas. Então, essa amplitude, né, como vai se ampliando quando a gente começa a trabalhar a partir de competências e habilidades. Atitudes e valores necessários para viver, atuar e intervir no mundo. As competências são sistemas complexos, pessoais de compreensão e de atuação, ou seja, combinações pessoais de conhecimento, habilidades, emoções, atitudes e valores que orientam a interpretação, a tomada de decisão e a atuação dos indivíduos humanos em sua interação com o cenário que habitam, tanto na vida pessoal e social como na profissional. O foco do desenvolvimento do currículo do Espírito Santo é trazer a autonomia do aluno. Então, se eu ensino o aluno a pensar, se eu ensino ele a estudar, a aprender, a resolver problemas, eu estou dando essa ferramenta para ele conquistar essa autonomia, né? Pensar e intervir no mundo. Pode passar? E aí, as 10 competências. Eu acho que aqui todo mundo que fez o concurso deve ter ouvido falar das 10 competências, né? E essas 10 competências, assim, o que a gente precisa pensar delas? Elas estão presentes em todo o currículo, desde a educação infantil até o ensino médio. Pois a Leide falou que a gente ia deixar tudo o ensino médio para amanhã, mas eu acabei antecipando algumas coisinhas, se der tempo de a gente falar hoje. Porque como o ensino médio é mais complexo mesmo, a gente entende que quanto mais a gente falar dele, maior entendimento, né? Então, a gente vai ver que o currículo do ensino médio está dividido em duas partes, uma da formação geral básica e uma dos itinerários formativos. E as 10 competências, elas vão dar um encaminhamento para as habilidades para todo o currículo, em todos os componentes. Então, não é o componente
de arte apenas que está desenvolvendo alguma dessas habilidades, como o repertório cultural. Mas repertório cultural dessas competências está presente em todos os componentes, incluindo a matemática. E isso vai estar escrito lá dentro da habilidade. Então, eu não preciso, enquanto professor, ficar o tempo todo. Eu preciso pegar a competência de comunicação e ver como que eu desenvolvo. Não, a habilidade do currículo de matemática, ele já indica como você desenvolve essa competência. Claro que alguns componentes vão ser mais de uma competência e outros menos, né? Isso aí, a gente tem essa variação, mas elas estão presentes em todos. E aí, só para a gente, não dá para ficar falando muito, a gente poderia ficar o dia todo falando só das competências, das 10 competências, mas aqui eu vou chamar atenção para número 5, que depois da pandemia, né, a cultura digital, ela já estava no currículo, mas ela está ainda mais forte. Eu não sei se tem aqui professores das 5 escolas do futuro desse ano, mas nessas 5 escolas que são projeto piloto, e a intenção é expandir depois, a cultura digital está sendo trabalhada no dia a dia com muita intensidade. E, além disso, também, eu acho que tem duas competências aqui que são importantíssimas para esse cenário que a gente vive hoje e que não era tão comum na escola, que é o autoconhecimento e autocuidado e a empatia e cooperação. Então, são competências socioemocionais que também adentram para o currículo. Além da última, né, que ela abrange essa visão trabalhar, né, com tomar decisões em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, quando a gente pensa nessa visão social mesmo do currículo e também de criar uma cidadania, né, essa competência ela é muito importante. Eu vou fazer, eu sou dessas, assim, né? Eu gosto de ficar interagindo. E aí eu vejo um professor, né? Ele falando do currículo de arte, que ele é muito difícil mesmo, assim, ele causa um caos. E eu sei disso. Mas aí a gente vai tentando conversar e vai tentando se organizar. Mas ele é tão amplo, que ele acaba dificultando para a gente um pouco. Mas aí a gente vai tentando encontrar caminhos. Na nossa conversa a gente vai trazendo, tá? Pode passar, Felipe. Esse daqui a Leide já antecipou, né? Então, assim, de tudo que a gente falou até aqui, gente, os temas integradores, que parece também um termo novo, né? A primeira vez que aparece dessa escrita, mas a gente pode pensar também nos temas transversais. Também a gente volta aos PCNs de 97, que veio com muita força, né? Os temas transversais, uma proposta muito legal, mas eu sei que foi muito difícil e é muito difícil a gente construir essa cultura ainda na escola. Embora os temas integradores, eles nos ajudam a fazer o que a gente também tem uma grande dificuldade, que é colocar os componentes, né, as disciplinas entre si e para além delas, o interdisciplinar e o transdisciplinar. E aí, quando a gente vai pelas temáticas, a gente consegue caminhar de uma forma mais fluida, né? E aí foi aí a aposta da nossa assessoria de criar os cadernos metodológicos, porque a gente diz assim, o que é para fazer, o currículo já está dizendo. Agora a gente precisa mostrar o como fazer. E a ideia dos cadernos ela é muito bacana, que a gente busca parceiros, que são instituições, órgãos públicos, que já trabalham com essa temática, como foi o Caderno de Drogas, né? Ele foi construído junto com uma agência do Estado que trata dessa temática. A gente busca os professores para construir as práticas. Então, no caderno de violência contra a mulher que está no forninho, está assim, quase assadinho já, teve uma conversa com os professores, uma formação junto com professores especialistas de universidade. E aí, aqueles professores que participaram da formação, depois eles vão construir as suas práticas, e depois a gente do currículo, né, principalmente nossa colega, a Aldete de Sociologia, a Aline de Filosofia, elas voltam com a prática ao professor, discute sobre ela e vai adequando o currículo. Então, é um processo lento, às vezes também a gente não consegue nem dizer quanto tempo ele leva,
Além dos temas integradores, a gente tem um outro caderno que é do pensamento computacional, que ele vai para além da cultura digital, mas com essa visão mesmo de vanguarda, de entender que a educação, o ensino da computação está chegando para dentro do currículo básico, então a gente já faz esse caderno. E aí esses cadernos é isso, assim, eles vão estar no site, depois, amanhã vocês vão conhecer o site, e é essa ideia da gente mostrar para vocês o como trabalhar essas temáticas nessa construção que foi coletiva, né? E além disso, dos cadernos, tem as formações também. Tem uma formação, eu aproveito para fazer 2 falas da formação, que eu anotei aqui antes para falar. Eu não sei, o Felipe e a Paula depois pode dizer, mas a gente tem uma formação do currículo que já foi ofertada em 2019, 2020, 2021, que em alguns momentos o Cefop retorna com essa oferta, que eu aconselho muito a vocês que façam. A gente tem todos esses temas mais detalhados, né, mais aprofundados, e temos também uma formação chamada Raízes, que ela é promovida por um outro setor, mas que fala de um tema muito caro, que é das relações étnico-raciais. Então, a CEDU, ela tem essa ideia de ir colocando as formações e o material didático para a gente ir trabalhando com essas temáticas. Pode passar, Felipe? Aí, a nossa cartela fica assim, né? Dos temas integradores. A BNCC, ela já colocava alguns desses temas, eu não vou lembrar a quantidade agora, se eram 11, todas, tá, gente, baseadas em leis, em pareceres, em resoluções nacionais, mas o Estado do Espírito Santo também incrementou, né, em algum deles, e foi colocando novos, como os povos e comunidades tradicionais, educação patrimonial, diálogo intercultural e interreligioso, e a gente também tem algumas modificações ali no 9, né, no tema integrador 9, que é educação para o consumo consciente. A gente tem o caderno de educação fiscal, que é parte desse tema. Então, a gente está avançando nesse caminho de trazer cada vez mais oportunidade de vocês de trabalhar essas temáticas. Podemos ir. E agora a gente vai falar das habilidades. Por quê, gente? As habilidades o instrumento, é a parte do currículo que vocês vão estar em contato o tempo todo. Então, para eu garantir as aprendizagens essenciais, né, o direito de aprendizagem do aluno vai para além disso, mas as aprendizagens essenciais, eu preciso trabalhar as habilidades. E aí a gente sabe que as habilidades, que a gente precisa entender como a gente lê uma habilidade, né? Essa é uma parte que, assim, parece simples, mas se eu não compreendo a leitura de uma habilidade, eu não consigo planejar minha aula para trabalhar a habilidade. E aí a gente começa com os códigos. Lembrando, gente, que as habilidades, elas vêm da base. Elas sofreram, em alguns momentos, algumas alterações no currículo, mas elas têm a matriz delas dentro da base. Então, se eu pego essas 4 caixinhas primeiro, né, de 2 conjuntos de letras e 2 conjuntos de números, eu encontro esse código nas matrizes de avaliação, nos livros didáticos, em qualquer material que está na rede. Então, quando eu sei ler esse código, eu consigo identificar isso em qualquer lugar. E aí, como que a gente faz a leitura desse código, né? A gente tem, primeiro, um conjunto de letras. Esse conjunto de letras, ele vai falar da etapa. Se é educação infantil, ensino fundamental ou ensino médio, como nesse exemplo é o ensino fundamental. Depois, um par de número. Esse par de número vai dizer de qual blocos de ano ou de ano essa habilidade se refere. É muito comum no ensino fundamental ser assim, 01, ou seja, para a primeira série, 09 para o primeiro ano, 09, nono ano. Sexto ou nono significa que ela é para sexto e sétimo ano. Se for 69, como no caso de arte, é um bloco de 69. Então, ela serve do sexto ano até o nono ano. No terceiro quadrinho, a gente tem a sigla do componente, EF, educação física, podia CI, ciências, MA, matemática, e por aí vai.
E na última coluna, a sequência dessa habilidade dentro do currículo, se ela é 01, 02, 03. E ainda a gente teve a nossa contribuição nessas habilidades, quando os redatores do currículo, né, eles achavam que tinha necessidade de trazer alguma modificação, não no sentido de mudar a habilidade, mas de contextualizar com o nosso território, de especificar mais, de detalhar, ou às vezes queria utilizá-la mais de uma vez dentro de um campo diferente, a gente acrescenta o /S, ou seja, naquela escrita, ela só existe no Espírito Santo, mas lembrando que o núcleo dela é comum com o Brasil todo. E no ensino médio, elas estão organizadas dentro das competências das áreas, né? Então, em vez de ser na sequência das habilidades 01, a gente vai ter 101, 102, 103, 104. Depois eu vou abrir o currículo e vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Pode ir. E aí, uma outra parte muito importante é a gente entender essa leitura da habilidade para como ela está sendo, como ela é escrita mesmo, né? Então, a gente tem que pensar que toda habilidade, as do ensino médio, elas são muito mais complexas, tá? Esse é um exemplo do ensino fundamental, que é mais simples, mas elas vão ter 3 partes. A primeira, a gente fala o verbo. O verbo é o processo cognitivo que aquela habilidade traz. Então, as habilidades, elas foram escritas a partir de uma teoria, né, que fala da taxonomia de Bloom. E a taxonomia de Bloom, ela traz uma classificação para esses verbos, de verbos mais simples para verbos mais complexos. Mais simples, como, por exemplo, de identificar, e mais complexos de analisar, de construir, de comparar. Então, essa primeira palavrinha que vem na habilidade, ela nos dá o caminho do que eu preciso preparar para a minha aula. Porque se a habilidade ela está falando de relacionar, vou pegar uma mais simples, de identificar as partes de uma árvore, né? A professora de biologia vai morrer, por exemplo, assim. Mas identificar os elementos de uma árvore. Então, a minha atividade, ela tem que ser pensada, o que o aluno tem que fazer para ele conseguir identificar. E se não eu pegar, se a minha habilidade é identificar, eu não vou pegar uma atividade que está pedindo o menino para relacionar as partes de uma árvore com de outra árvore. Então, essa primeira palavrinha da habilidade, ela nos indica assim, o que eu preciso preparar para o aluno nessa aula que eu quero desenvolver essa habilidade. E é importante dizer também, gente, que as habilidades, elas são complexas. Eu não trabalho uma atividade, em casos muito raros, talvez, em uma atividade, mas às vezes eu vou precisar de aulas e mais aulas, várias atividades, e voltar para desenvolver uma habilidade. Depois a gente vem com complemento. O complemento é o que a gente chama de objeto de conhecimento. Aqui dentro vai estar o que a gente tem mais familiaridade, que são os conteúdos, mas não apenas conteúdo. Eu posso ter uma habilidade que fala de procedimento, de valores, de atitudes, de conceitos, sem ser exatamente um conteúdo, ou apenas um conteúdo. Então, mas ali no miolinho da habilidade, eu vou ver o que está pedindo para eu trabalhar dentro da aula. E no final são os modificadores, que dizem que contexto eu vou trabalhar essa habilidade. E para que eu estou trabalhando essa habilidade? E aí, às vezes, esse contexto que a gente mais fez alterações dentro do currículo, a gente foi adequando ao nosso território, à nossa realidade, às nossas situações. Pode passar. E agora a gente vai falar da estrutura do currículo mesmo, no sentido de se familiarizar com esse documento, fazer a leitura desse documento. A gente vai começar pelo ensino fundamental. Pode passar, Felipe. No ensino fundamental, a BNCC ela não radicalizou muito, não. Ela mantém os componentes, o que tornou um pouco mais simples para a gente, né? Que a gente está acostumado a trabalhar componente.
Lá no ensino médio, a gente vai ver que ela trabalha por áreas, que vai tornar um pouco mais difícil para a gente. Mas aqui a gente tem a área de conhecimento, ela continua existindo, as competências específicas da área, que são desdobramento das competências gerais, então nada se perde daqui das competências gerais, os componentes curriculares, as competências específicas daquele componente e, por fim, a habilidade. O que me ajuda as competências? Lá dentro do currículo, eu vou mostrar para vocês que a gente tem um alinhamento de habilidade com competência. Às vezes eu leio aquela habilidade e eu não consigo ter muita clareza no que eu tenho que trabalhar. Mas quando eu olho a competência, que é um pouco mais ampla, eu vou encontrar o que eu trabalho ali naquela habilidade. Então, quando a gente vai fazer a leitura do currículo, é importante a gente ver esse alinhamento. Pode passar. Ah, isso aqui é legal, esse quadro, gente, porque quem está chegando nos anos no ensino fundamental, talvez não tinha, tem gente que está chegando na rede agora, né? E ainda não entenda isso. Então, assim, essa é a proposta da BNCC e que o Estado manteve, mas poderia também ter algumas modificações. Não tirando, mas colocando, né? Um exemplo é a língua inglesa. Ela só é ofertada a partir do 6º ano. Mas se o Estado quisesse ofertar nos primeiros anos, poderia, seria uma escolha dele, mas ele teria que criar um documento referência para isso, porque a BNCC só traz, né, ela indica a partir do 6º ano. E aí as áreas, né? A área de linguagem é formada por língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa, matemática, área e componente, ciências aqui o nome é ciências mesmo, mas a gente vai ver que os conhecimentos são de química, física e biologia, as ciências humanas, ciência e geografia, e o ensino religioso também é uma área que perpassa todos os anos do ensino fundamental. Pode passar. Aí é uma tabela, ficou clarinha, né? Mas é assim que a gente enxerga o nosso currículo. A gente tem a unidade temática, que é como se fosse um bloquinho. Da unidade temática, a gente tem, aqui no caso de ciências, esse é um currículo de ciências. Olha ali o código. Mas só está um objeto de conhecimento. No caso de arte, de um mesmo campo temático, sai vários objetos de conhecimento, que é o conceito, né, que eu vou trabalhar aqui, a habilidade, como eu disse para vocês, né, a gente fazendo aqui, a gente vê que é ensino fundamental, 6º ano, ciências, a habilidade 1, teve modificação. Se você comparar com a da base, vai ter alguma coisa diferente, mas vocês vão ver que as diferenças não são muito grandes. E as competências que ela desenvolve. Tem isso também, uma habilidade, ela pode trabalhar mais de uma competência. E no currículo, a gente já faz uma relação dos temas integradores. Qual tema integrador já pode ser trabalhado? Mas é uma sugestão, tá, gente? O tema, ele é assim, a visão sobre o tema, ela é ampla. Eu sempre digo que para a gente trabalhar temas integradores, a gente precisa de 2 coisas. Uma é da informação, cada tema desse pede. E a segunda é do olhar, porque é o meu olhar que vai dizer aonde eu posso estar trabalhando um tema integrador. Aí pode passar, Felipe. Cláudia, posso só fazer um comentário antes de passar aqui esse slide, Claro. Felipe, se você puder voltar? Aqui a gente fez uma organização nesse slide para ficar mais fácil o entendimento. Se você abrir o documento curricular lá no site, você vai perceber que a diagramação ela foi pensada numa orientação vertical. E aí, na leitura do PDF, às vezes a gente não consegue ter essa visão, dependendo de como você abra, né, o PDF, você não consegue ter essa visão horizontal. Mas a ideia é, né, na diagramação que tinha sido pensado para impressão, de que você tivesse ali na primeira linha, né, tem a habilidade de ciência ali, você tem a habilidade, o código, a habilidade, né, e a parte de competência específica e tema integrador acabou ficando na outra página, né? Então, às vezes, dependendo de como é aberto o PDF, gera um pouco de dificuldade de leitura. E a gente fez isso aqui para ficar mais claro de que a primeira linha toda, né, da primeira página e da página seguinte, está falando da mesma habilidade, a competência específica relacionada e o tema integrador relacionado. Isso. Assim, a gente tem também, né, Leide, uma ideia de fazer uma nova formatação, onde a gente vai deixar tudo alinhado, mas a princípio não tem. Mas nas orientações curriculares, apesar da gente não trazer as competências específicas,
mas a gente também enxerga já o objeto, a habilidade, tudo alinhadinho, junto com a unidade temática, né? E os temas lá embaixo. Mas a gente, tendo uma breve noção dessa leitura, fica mais fácil a gente entender os documentos. Pode passar. E aí a gente vai para o ensino médio. Nossa, gente, eu achei que eu ia demorar muito mais. Depois a gente volta. Do ensino médio, a estrutura, falar um pouquinho para vocês, adiantar um pouco do assunto de amanhã, né? Porque é um pouco mais complexa mesmo. E aí, para começar a falar do ensino médio, pode falar, Felipe? Passar? A gente tem que entender isso, que o currículo do ensino médio, ele é formado por duas partes, né? Uma da formação geral básica, que é comum a todos os estudantes, depois a gente vai falar um pouquinho de matriz. Em todas as escolas da rede estadual, a gente tem a oferta da formação geral básica no mesmo formato, e o que vai mudar é a oferta dos itinerários formativos. Lá dentro dos itinerários formativos, a gente ainda tem mais uma divisão, que são os componentes integradores, que eles vão variar também conforme a oferta da organização curricular, e os aprofundamentos, que era de escolha das escolas e de escolha dos estudantes também. Então, a parte flexível do currículo, os itinerários formativos, é o que a gente chama, a gente, né, indica como a parte de escolha dos estudantes. Aí a gente pode passar também. Então, antes da gente começar a falar do currículo do ensino médio, tem 3 documentos que é importantíssimo a gente entender. O currículo do ensino médio, ele foi todo pautado, primeiro, na Resolução 3 de 2018, que atualiza as diretrizes curriculares para ensino médio. Então, nenhuma decisão foi tomada dentro do currículo sem respaldo na lei, né? Tudo que está lá dentro, a gente estudou muito, olhou muito para essa lei aí. Quem quiser pode consultar depois, pode passar. E os 2 documentos base. Eu só vou apresentar aqui, também tem um link ali, se alguém quiser conhecer, mas a Base Nacional Comum, que é a mesma do Fundamental, né, com a parte do ensino médio, ela é aprovada um ano depois do Fundamental, e um outro documento com outras habilidades que vão dizer sobre os itinerários formativos, os aprofundamentos. Mas lembrando, todos eles, todas as habilidades dos 2 referenciais, eles partem das 10 competências. Então, vai estar lá desenvolvendo a partir daquela coluna, né, das competências. E aí a gente vai ver que a gente tem habilidades no documento da formação geral básica, que são diferentes das habilidades do documento dos referenciais para elaboração dos itinerários formativos. Pode passar. Eu não vou falar muito dos itinerários, porque vai ser a parte de amanhã, né? E aí, como eu disse para vocês, esses 2 currículos, aí a gente tem uma outra diferença aqui. Na formação geral básica, a gente tem os componentes curriculares. Lembrando, gente, são as disciplinas. A gente muda os nomes, mas são as disciplinas, os componentes curriculares, que são português, matemática, geografia, história, arte, educação física, inglês, como a gente já conhece, sociologia, física, sociologia, história, geografia. E nos itinerários formativos, a gente tem os componentes integradores, e dentro do aprofundamento ficou conhecido como unidade curricular, mas é como se fosse a matéria mesmo, a disciplina, que tem carga horária, tem que fazer registro no SEGES e tudo. Pode passar. Na estrutura do currículo do ensino médio, né, na formação geral básica, a gente tem as 4 áreas, e além das 4 áreas, né, a gente tem como componente apenas português e matemática, porque segundo aquela legislação, apenas português e matemática é obrigatório nas 3 séries, e aí são as únicas que têm habilidades específicas. No caso de matemática, como é área e componente, só existe habilidade de matemática. No caso de língua portuguesa, tem as habilidades da área de linguagens, mais as habilidades de língua portuguesa. A nomenclatura, gente, agora é apenas linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, e ciências humanas e sociais aplicadas.
E aí vai vir os conjuntos. Dentro da área de linguagens, a gente vai ver aquilo que o professor falou da complicação de ler, né, o currículo de arte. Você pega a área de linguagens, você tem 7 competências específicas para todos os componentes. E aí, dentro dessas 7 competências, a gente tem o desdobramento em habilidades. Por isso que a gente vai ter as habilidades 202, 304, 701, e não apenas a 01, 02, 03. Quando eu vejo 701, significa que ela é da competência específica 7. E nas outras áreas vai ser assim também. Apenas língua portuguesa que vai ter aquela sequência de 1, 2, 3 mesmo. Aí fica LP 01, 02, 03, por aí. Pode passar. Ah, esse é um exemplo da grade. Ficou pequenininho, mas e também tem lá no site, o Gabriel está subindo aí no chat os links, né? No nosso site da CEDU, eu acho que no portal da educação também deve ter, a gente tem um documento que mostra todas as grades do estado. E aí, gente, a gente tem uma variação muito grande. A gente pensa que toda escola é igual, mas não é. Né? A gente tem uma variação. Hoje, na rede, a gente trabalha com basicamente, a gente tem uma exceção ainda, 3 formatos de carga horária, de 5 horas, de 7 horas e de 9 horas e 15 minutos, eu acho. Então, a gente tem parcial, semi-integral e integral. Mas aí, como eu falei para vocês, a distribuição da formação geral básica, ela vai ser comum para todo mundo. Todas as escolas da rede têm na formação geral básica 2 aulas de física. Essa é uma do matutino, tá, gente? Do diurno, porque de matutino não, diurno, porque do noturno pode ter variação também. Então, assim, todas as escolas da rede, independente da carga horária dela, de 5, 7, 9 horas, vai ter a aula de física, 2 na primeira série e 2 na segunda série. Mas a área está contemplada nas 3 séries, tá, gente? Às vezes a gente fala assim, ó, a arte só está na primeira série. Mas agora a gente tem que entender que é o pensamento por áreas. As competências são da área, as habilidades estão em todos os componentes da área. Então, eu não tenho arte na segunda e terceira, mas eu tenho português. Então, eu digo que a área está garantida por português, porque ela também trabalha as habilidades de linguagens. E ali vai, ciência da natureza, né? Eu tenho física e química física na primeira e na segunda, biologia na segunda e na terceira. Então, a área está garantida, né, em todos os 3 anos. E o Posso só material completar didático, uma ele vem coisa? também. Posso completar uma coisinha aqui, Pode, Cláudia, que claro. eu acho que é legal de falar? Se vocês observarem o total da carga horária de cada área, é exatamente o mesmo total. A única área que tem uma diferença aqui, nós temos uma justificativa para isso, é a área de linguagens, porque o componente língua portuguesa, ele tem tanta habilidade, mas tanta habilidade para ser trabalhada, que nós da assessoria entendemos que ele merecia ter uma carga horária igual de uma área. Por exemplo, se você olhar aqui, ó, língua portuguesa no total da carga horária dele das 3 séries são 480 horas. Mas a área de linguagens, o restante da área de linguagens, também são 480 horas. Física, química, biologia, que é a natureza, 480, matemática, 480 e ciências humanas também. O que acontece? Se eu tenho uma área que eu tenho 4 componentes, como é o caso, por exemplo, da área de humanas, que tem filosofia, geografia, história e sociologia, eu vou dividir 480 horas entre 4 componentes, que constituem a área como um todo. Já em ciências da natureza, como eu tenho 3 componentes, eu vou dividir 480 horas por 3 componentes. Isso explica a questão da carga horária do componente, mas a Cláudia já enfatizou bem a base, né, do ensino médio, ela traz uma novidade que a torna muito mais desafiadora, que é pensar agora não no componente, mas na área como um todo, né? Tudo bem? Pode continuar, Cláudia, eu quis complementar aqui. Não, a gente vai ter um tempinho depois para a gente conversar também sobre algumas dúvidas, né? E porque assim, a gente sabe, gente, que são muitas informações, muitas, né? E nem sempre a gente vai conseguir, e ao mesmo tempo é cansativo também a gente ficar aqui falando sempre,
mas a gente precisa apresentar para vocês minimamente essa estrutura, né? E aí, passando... Ah, não, peraí, antes de passar, agora a gente tem que falar a parte diversificada, né? O itinerário formativo. Dentro do itinerário formativo é onde a gente tem as mudanças. Naquela caixinha ali, componentes integradores, a gente tem eletiva, projeto de vida, estudo orientado, mas dependendo da carga horária da escola, pode ter práticas experimentais, redação, componentes integradores. Então, isso aí vai variar de escola para escola. Essa é a parte flexível, né? Agora, quando a gente chega ali no aprofundamento, que é aquela outra caixa maior ali, tá? Humanidades e Relações Socioambientais, esse daqui é um aprofundamento que mistura duas áreas, ciências da natureza e ciências humanas. Toda escola que optou por esse aprofundamento, ela vai ter essa distribuição de carga horária, essa matriz. Então, humanidades, relações socioambientais, que é um aprofundamento entre área, toda escola que ele existir, ela vai ter aquela quantidade ali de aulas. Aí são as unidades curriculares que a gente falou um pouquinho antes. Então, aqui, dentro de ciência da natureza, eu não tenho química, biologia ou física, mas eu tenho a espécie humana e a relação com os recursos naturais. Amanhã, na apresentação de amanhã, vocês vão entender um pouquinho mais sobre o porquê dessas nomenclaturas, né, e até porquê desses temas. Então, ali, mas a espécie humana e as relações com os recursos naturais, eu vou ter 3 aulas na segunda série e 3 aulas na terceira série. Dentro do documento orientador, vai dizer qual professor pode trabalhar essa unidade curricular. Eu creio que seja biologia. Supondo que seja, a gente faz que leitura. Esse aluno aqui, ele vai ter 2 aulas de biologia na formação geral básica na segunda série e 2 lá na terceira série. E, além disso, com essa temática específica e desenvolvendo habilidades dos itinerários formativos, ele vai ter também, com o professor de biologia, mais 3 aulas, ou pode ser até outro professor, na segunda e mais 3 aulas na terceira. Então, assim, é um currículo modificado, mas a gente continua dentro do mesmo campo de conhecimento. E por aí vai, né? Lá na área de humanas, a gente tem indivíduo, natureza e sociedade. Então, são 3 aulas na terceira série. E aí, isso não muda para a escola. Se o menino está nesse itinerário formativo aqui em Vitória, ele muda para o interior e escolhe uma escola que tem o mesmo itinerário formativo, ele continua com a mesma grade. É um mosaico, né? Um pouco complexo, mas com o tempo a gente vai se familiarizando com ele. Aí pode passar, Felipe. Aqui está o currículo do ensino médio, a mesma coisa que o Gabriel falou para vocês, né? A gente não vai ter ele assim lá no site, ele está em páginas, né? A gente tem as 4 primeiras colunas numa página e as 2 outras colunas em outra página. Mas a intenção é que fosse feita essa leitura, aqui eu fiz um recorte, colei no Paint, né? Para ficar mais tranquilo da gente entender. A gente continua com a mesma estrutura do ensino fundamental, então isso ajuda o professor, né? Se ele já é do fundamental, ele segue com a mesma lógica, a unidade temática, o objeto de conhecimento, o código da habilidade, a habilidade, as competências específicas e os temas integradores. Voltou por quê? Aí. E aí, lembrando, né, gente, que dependendo da área, pode ter mais de um objeto de conhecimento dentro de uma unidade temática, mas a unidade temática também, ela já concentra, né? Eu estou falando de eficiência e diferentes tipos de motores dentro de matéria e energia. Isso vai nos ajudando a se situar ali. A habilidade, né? Vamos fazer a leitura juntos aqui, é ensino médio. Ela serve tanto para a primeira série à terceira série. Ciências da Natureza e Tecnologia, né? A sigla. 106 significa que ela é da competência 1, a sexta habilidade. E o Espírito Santo, como a gente escreveu o currículo por componente, mesmo no ensino médio, a gente não manteve igual na base, que só era a área,
Aí a gente teve que acrescentar em todas, ou quase todas, não foi em todas não, porque às vezes ela estava tão igualzinha que a gente mantinha sempre. Mas a gente foi acrescentando física, química, arte, história, biologia, sociologia. Quando ela não tem nada, é porque ela está idêntica da base, ela serve para todos os componentes, mas ela está sendo indicada em qual componente ela está sendo trabalhada lá dentro do documento. E o barra é esse, para a gente saber. Mas e aí, gente, se eu achei no livro didático a habilidade é M13 CNT 106, eu não posso trabalhar essa habilidade do currículo? Pode. Provavelmente elas vão ter um núcleo muito parecido. Aí você vai ver qual é a diferença, aquilo que não está dentro daquela atividade do livro didático vai complementar. Mas o núcleo dela, a ideia principal dela, vai estar naquela atividade onde ela aparece ali pela base. A competência e os temas que pode ser trabalhado. Ali ficou até repetido. Ah, não, ficou não. E aí, lembrando, né, falo mais uma vez, trabalhar os temas integradores vai da informação que o professor tem e da visão dele. Às vezes ele consegue trabalhar para além desses daqui, mas o currículo já te indica que esses daqui são possíveis. Pode passar. Ah, acabamos. Aí ficou as referências, né, que a gente utilizou, da base do currículo, e os nossos contatos. Amanhã, quando a gente for navegar pelo currículo, a gente vai ver que hoje o site, né, do currículo, ele é um canal que a gente tem de contato com vocês importante, eficiente. Qualquer um de vocês que entrarem lá no site, que fizerem um comentário, a gente vai ter acesso a esse comentário e vai responder para vocês. Então, assim, ficou um site ficou muito bacana para a gente conversar. E eu vou dar uma olhadinha aqui nas questões que a gente vai tentando conversar um pouquinho. Vocês podem ir colocando também outras dúvidas. O professor de arte, eu vou passar o meu e-mail e eu quero muito fazer um grupo, sabe, gente? Minha vontade de fazer um grupo com os professores de arte do estado, porque a arte, ela é um componente que a gente tem historicamente, né, uma luta no trabalho com ele. Então, a gente tem muita coisa, sim, para conversar sobre esse componente. Não daria para ficar conversando nessa reunião aqui, que está mais, né, geral, mas a gente tem muito o que fazer, sim, construir, conversar, debater e pensar soluções. O ensino religioso, a oferta dele é obrigatória, a rede tem que ofertar. Né? Eu não sei como que está a matrícula. Alguém sabe? Você sabe, a Leide, se a matrícula do aluno ainda é optativa? A Leide? É a professora William, né? William, eu vou te responder aqui no privado, tá? Vou te passar o meu contatinho para você no privado, para a gente bater altos pontos. Vai lá. Cláudia, Leide, vocês querem que eu faça a leitura das perguntas ou vocês mesmo conseguem ir no chat e ver? Podem Então, ficar à vontade. eu estou indo, Paola, mas você pode me ajudar. Às vezes não vai. Eu vou Uhum. passar uma. Ó, eu estou vendo uma aqui. Vamos lá. Por que as orientações circulares do segundo trimestre não têm os códigos de habilidade e geografia? Ah, no terceiro ano. No terceiro ano, gente, é o que a Leide falou. Nós ainda estamos em transição. O currículo do ensino do terceiro ano ainda é aquele da capinha, que era vermelha para a linguagem, né? Da Ciências Humanas era azul. Ainda é o currículo de 2009. Então, o terceiro ano não tem código de habilidade, porque as habilidades são do currículo velho. Né? A gente entendeu, a CEDU entendeu que o aluno que entrou em 2020 com currículo velho tinha que finalizar com currículo velho, né? A gente podia mudar agora. E aí a gente, então por isso que não tem, tá? William, Posso você fazer um comentário, Cláudia? pode? No caso do componente matemática, a gente já está fazendo esse alinhamento entre o currículo antigo e o currículo novo. Então, talvez você olhe lá o plano de ensino da terceira série, você veja um código que a gente colocou HCBEE, que seria a habilidade do currículo básico do Estado, né, de 2009.
e tem alguns códigos do currículo novo. A gente tentou dar uma alinhada, né, ver quais habilidades que se aproximavam, já para contribuir com esse trabalho de transição curricular. Então, no caso de matemática, há sim, na terceira série, alguns códigos novos, sim. Mas aí foi um alinhamento que eles fizeram, tá? E que não era possível em todos, a arte mesmo era muito complicado. Apesar de, assim, a essência ser muito parecida, mas ia ser muito complicada. E a decisão foi, a gente mantém o currículo antigo para o aluno que entrou com aquele currículo, né? Ele não mudou de currículo no meio do curso dele. Então, agora, quem entrou a partir de 2021, entrou com currículo novo. A questão do ensino religioso, gente, eu peço desculpa a vocês, assim, eu sei que ele é tão lindo no currículo, gente, o ensino religioso, quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá, é uma proposta muito legal, mas eu não sei como que é a obrigatoriedade dele ainda. Na verdade, o que eu sei de ensino religioso, que eu já andei conversando isso assim nas nossas reuniões, a oferta do ensino religioso ela é obrigatória em todas as nossas escolas, no ensino fundamental. Contudo, o aluno, quando ele vai fazer a matrícula, ele faz uma opção, ou ele cursa o ensino religioso, porque a oferta é obrigatória, mas o estudante ele pode escolher estudar ou não. Para os estudantes que não escolhem ensino religioso, ele trabalha um outro componente que trabalha a questão da leitura, no mesmo horário. Então, a partir da matrícula, a rede se organiza para ofertar ou não o ensino religioso naquela unidade escolar. Vamos imaginar, se nenhum estudante naquela unidade escolar deseja fazer ensino religioso, então, naquele momento, não vai ter ensino religioso, mas a oferta ela é obrigatória e a escolha é optativa. A ideia é essa, tá, Cláudia? De ensino religioso. Então, todas as nossas escolas, a princípio, têm a disponibilidade para o menino estudar, tá? Eu estou vendo aqui a data do lançamento do caderno. Nós estamos, gente, nos organizando aqui. Eu estou fazendo a finalização da leitura do caderno de educação ambiental. A gente está fazendo a correção de poucas coisas. Eu imagino que até o final, meio, no máximo até início do mês que vem, o caderno já está disponível no nosso site para consulta de vocês. Mas eu acho legal que vocês saibam o seguinte: quem já teve curiosidade de entrar no nosso site e olhar as orientações curriculares do segundo trimestre, vocês vão perceber que os cadernos que já estão disponíveis, a gente já tentou ajudar vocês a entender em que momento é possível utilizar cada um desses cadernos. Então, está bem explicadinho para todos os componentes, ficou bem interessante as indicações dos cadernos de drogas, pensamento computacional e de educação fiscal, tá? Mas o de educação ambiental, certamente, até o meio do ano, ele vai estar lá disponível para vocês também, no máximo, tá bom, gente? O que mais tem aqui, Cláudia? Não, Tem mais acho que perguntas aqui no chat. Fala aí, Gabriel. Pergunta sobre o novo ensino médio. O novo ensino médio foi suspenso pelo governo federal. Isso já reverberou de alguma forma no Espírito Santo, aqui no nosso estado, na implementação do novo ensino médio, ou, por enquanto, seguimos com o mesmo trabalho de implementação? Como é que está essa questão? Na prática, gente, assim, é importante que vocês entendam o seguinte: o nosso estado ele se preparou para poder começar a implementação desse documento curricular durante mais ou menos 3 anos. Então, o que chega até vocês é quando o documento de fato entra na rede. Mas para que nós pudéssemos implementar esse documento, a gente fez um movimento gigantesco no Estado, que vai desde transporte, alimentação. Se você parar para pensar que tem muitos municípios que compartilham transporte com a gente, então isso também acabou interferindo na dinâmica de vários municípios. Você tem a questão da matrícula, a oferta de vagas, a escolha, né, do professor. Então, vocês estão chegando agora na rede, vocês têm uma carga horária a ser cumprida. Essa distribuição de carga horária já foi feita para aqueles que já estavam na rede anteriormente, agora para vocês também. Então, não é possível, sob o ponto de vista de implementação, eu falar assim, eu vou parar tudo
o que já está acontecendo, paramos tudo, voltamos para o documento antigo, que é aquele de 2009, e depois, quando tiver uma decisão mais adiante, a gente retorna. Eu penso, gente, que, obviamente, está aberta uma consulta pública para a gente talvez adequar algumas coisas, né, que a sociedade, os professores do Brasil, os estudantes, os familiares, enfim. Mas eu acho que enquanto não tivermos um retorno dessa consulta pública, seria... eu não sei se é a palavra direito de usar, mas nós não temos condição hoje de voltar ao que era antes, porque isso implicaria, inclusive, na vida de carga horária de todo mundo que já está trabalhando na rede. Então, assim, uma coisa que eu já posso afirmar, que já é notícia para todo mundo, é que o Enem do ano que vem, ele ainda vai manter a matriz do currículo antigo das nossas redes estaduais, né? Contudo, a partir dessa consulta pública que está em andamento ainda, a gente talvez tenha, de fato, algumas mudanças que possam ser realizadas. Mas quais são essas mudanças? O tamanho delas, nós ainda não temos a dimensão disso. Então, hoje, eu vou falar o seguinte, hoje, o documento que está em vigência é o documento que está no nosso site. Hoje nós estamos apresentando esse documento para vocês, e se daqui a alguns meses houver necessidade de fazer alguma alteração, a gente faz a alteração e essa notícia vai chegar até vocês no momento adequado. Eu acho que a fala que tem que ficar é essa, para a gente ser mais prudente, né? Eu não posso falar que vai ter mudança, qual é a mudança, se nós nem sabemos ainda qual vai ser, tá? E, além disso, né, Leite, a gente tem que ver que, pela lei, a gente tinha que começar a implementar em 2020, 21, né? Então, assim, hoje parou lá no governo, mas no governo atual eles não fizeram esse movimento. Então, o Estado não podia ficar esperando, era obrigado, né? Por isso que começou essa implementação ano passado, o currículo novo, porque era a previsão. Esse ano que foi tomada essa decisão de suspender, né, a implementação. E, assim, muita coisa, gente, a gente tem que entender também, assim, que caso das eletivas, projeto de vida, já era uma proposta do nosso Estado, a gente tem isso desde 2015, 16, e foi para outras escolas, né? Então, nem tudo nasce a partir da reforma do ensino médio. Tinha algumas coisas que já eram da identidade da nossa rede. Então, a gente começou e a gente está aguardando. Mas, assim, fiquem tranquilos, a gente é muito antenado com tudo que vem do MEC. Qualquer diretriz que vier nova, a gente vai acatar, a gente vai parar, vai estudar, né? Claro que tem as decisões do Estado também. Nosso secretário, ele tem uma visão muito bacana, né? Principalmente da educação inclusiva. Ele vai continuar com as suas bandeiras, mas a gente também segue os documentos orientadores do MEC, a gente jamais vai ignorar qualquer medida nova que for tomada. E eu aconselho a vocês entrarem na consulta pública, né? É importante a contribuição de vocês, o olhar de vocês, de discutir sobre essas propostas, porque vocês enxergam a realidade, vocês estão aí dentro da escola e vocês sabem exatamente o que está acontecendo aí e melhor podem contribuir com essa consulta pública. Dei aqui vou assim orientar, deixa eu ver aqui como é o nome dela, Valdi, espera só um pouquinho, Claudinha, da Valdimara, que eu estou olhando aqui, Valdimara, é o seguinte, o itinerário formativo, ele é constituído de duas partes, os componentes integradores, que são, como a Cláudia acabou de falar há pouco, né, projeto de vida, estudo orientado e eletiva, que são ofertados em todas as nossas escolas, independentemente da carga horária que ele tenha no aprofundamento. Esses componentes integradores, como a Cláudia já falou, podem ser ampliados como práticas de laboratório, projetos integradores, entre outras unidades, né, que a gente pode acrescentar. E uma outra parte é o aprofundamento. Então, quando você coloca aqui para a gente, por exemplo, na sua fala, né, que, a meu ver, eletiva, projeto de vida e estudo orientado é o menor do problema, mas os itinerários deveriam ser revistos,
eu imagino que você está fazendo referência aos aprofundamentos, que é um pedacinho do itinerário formativo. Pedacinho não, na verdade, hoje, nas escolas de tempo parcial, é onde tem a maior carga horária, né? É importante a gente lembrar o seguinte, a escolha das temáticas desses aprofundamentos, eu estou até me adiantando um pouquinho aqui, que a Cláudia ainda vai comentar isso amanhã, ela se dá por qual via foram feitos momentos de escuta com os nossos estudantes, e a partir dessas demandas, né, e também a partir da conversa com alguns professores da rede, a gente chegou a essas temáticas que são ofertadas hoje, tá? Obviamente, gente, mais uma coisa que é importante falar, hoje nós temos 9 aprofundamentos prontos, em vigência nas escolas, mas nada impede que nós tenhamos mais aprofundamentos além desses, que sejam construídos com outras temáticas, com uma carga horária diferente dessa aqui a princípio. Então, isso que nós produzimos é um start, é o início da implementação do que nós chamamos, que hoje a gente continua chamando de novo ensino médio, mas aqui na assessoria a gente já fala de ensino médio mesmo, porque o negócio já começou, então a gente não entende mais como novo, como era falado anteriormente, tá? Pode falar, Cláudia, agora qual que você ia responder. Não, eu já respondi ali, né? Que aí eu não estava entendendo, mas ela falou assim, ó, o Danilo, nessa questão da transição curricular, o ensino médio, no ano que vem, terá as habilidades do currículo 2020, só para confirmar. Isso, né, assim, né, Danilo? A gente, claro que a gente, igual a gente falou, a gente está atento a tudo que o MEC coloca, né? Vamos ver quando terminar essa consulta pública, o que vai ser colocado. Mas, a princípio, sim, começou ano passado com currículo novo, né, de 2020. Esse ano, essa galera está na segunda série, ano que vem ela vai fazer a terceira série com currículo novo. A gente imagina que o MEC, pelo menos, vai manter essa lógica também, que é a mesma coisa, né, gente? Assim, não faz sentido um aluno começar por um currículo e terminar por outro. Mas pode ser também que fale assim, não, vamos voltar para tudo que era antes da base, e aí a gente tem que recriar, né, uma orientação para os meninos de terceiro ano, então pode acontecer também. Tá? Bruno, a gente não está conseguindo te entender. Alguém? Temos mais perguntas, pessoal? A gente tem um tempinho ainda para Cláudia, Gabriel, Aleide, podem responder as perguntas de vocês. Eu acho que a Cláudia talvez tenha feito menção a uma pergunta que eu estou vendo lá para trás, que fala porque a assessoria não optou em aguardar, né, uma consolidação das diretrizes para implementar. É importante vocês terem clareza do seguinte: quando as diretrizes, né, foram publicadas, existia um calendário de implementação que todos os estados do Brasil deveriam seguir, e esse calendário de implementação ele foi construído pelo governo federal. Então, na verdade, a gente está dentro do calendário de implementação que já estava vigente lá atrás, e que não foi uma construção do Estado do Espírito Santo, foi uma construção do MEC, que nós precisávamos atender à medida que a gente ia construindo o documento, foi um processo formativo, então tem todo um calendário pré-estabelecido, tá? E assim, gente, o que a gente quer passar para vocês? Independente de qual currículo esteja vigente nesse momento, né, de todas essas discussões, nós não temos a cultura, enquanto professor, de estudar esses documentos. A gente sabe que o tempo é curto, um atropelo de coisas, a gente só quer ir lá para a ponta. Mas é importantíssimo a gente estudar esses currículos, né? Eu vi ali na linha do tempo as pessoas que tiveram contato com ele, que leram o texto introdutório e falam assim, caramba, que visão bacana, rica, né, integral. Então, façam isso, assim, seja o documento que for, tome posse dele, para a gente saber o que falar dele também, para a gente saber criticar, para a gente saber o que precisa ser superado, e a gente precisa avançar nisso na rede, porque ainda eles são pouco utilizados. Quem está mais tempo na rede, a gente sabe que o de 2009, ele foi uma construção muito bacana, ele ficou 5 anos para ser construído.
e ele contou com professores representantes do estado inteiro, e mais professores da universidade, tudo. E quando a gente chegava na escola, a gente via ele segurando a porta, era uma caixinha com dando plástico segurando a porta. E hoje, às vezes, a gente fala, o professor fala assim, não, nunca vi, não conheço. Esse de 2020, né, não foi impresso, ele ficou só no formato digital, porque como a gente faz os planos de ensino tudo pelo computador, ficava mais fácil copiar e colar dali do que a gente imprimir, né? E o professor tem que digitar isso de novo. Mas mesmo assim, utilizem mais, leiam, vão lá dentro, rabisque, né, assim, comente, rabiscar só se fosse impresso, né? E porque a gente precisa tomar posse desses documentos, a gente precisa entender essa visão que está lá dentro. E não dá para a gente fazer nosso plano de ensino sem considerar esse currículo, senão a gente está negando ao aluno o direito de aprendizagem dele. Então, é esse apelo que a gente faz, assim, de tomem posse desse documento, leiam, estudem, vão nele, pergunte muito, tirem as dúvidas, critique também, mostre para a gente se isso aqui não bate com a nossa realidade o caminho é outro, vamos pensar junto esse outro caminho também, né? E as coisas vão se configurando, vão se construindo. A gente teve uma preocupação, um grupo que criou esse currículo muito grande, pensar na diversidade, a gente fala assim, nosso estado ele é desse tamanhozinho, né, no mapa, mas ele tem uma diversidade muito grande, principalmente uma diversidade étnica, né, étnico-racial, e também social, econômica, a gente sabe que os alunos de diferentes regiões têm demandas diferentes, então ele teve esse cuidado, ele teve essa preocupação, isso que a gente precisa, enquanto professor também, entender quem é esse sujeito que está lá dentro da nossa sala de aula e o que a gente pode fazer para garantir ele o direito de aprender, para manter esse princípio. Tá bacana? Tem alguém mais? Alguma coisa? Eu não sei se a pergunta do Danilo foi respondida, né? Ele colocou assim, nessa questão de transição curricular, a terceira série do ensino médio do ano que vem terá as habilidades e códigos do currículo de 2020? Só para confirmar. Na verdade, a terceira série do ano que vem, ela já vai estar no currículo novo. Isso. Então, vão aparecer os códigos como aparecem agora na primeira e na segunda séries também. Tá bom? Isso aí. Isso, e aí, complementando a fala da Leide, trata-se da primeira turma que vai ser formada no currículo novo, né? A primeira Isso. turma que vai ter feito todo o percurso nessa proposta aí que a gente chama de novo ensino médio. Exatamente. Então, nós estamos, este ano, dando terminalidade na rede estadual de ensino ao documento antigo, com essa turma de terceira série que está hoje cursando, e o ano que vem, ao final do ano que vem, a gente tem a primeira turma formada nesse documento novo que a gente está apresentando para vocês agora, tá bom? Tem só uma frase, gente, eu queria falar para vocês, assim, que eu fico às vezes meio envergonhada de falar ela, mas aí ontem, por acaso, eu voltando no currículo de 2009, ela estava em destaque. E aí dizia assim, quando a gente pensa em trabalhar as competências e habilidades, a gente tem que mudar a nossa chave. A gente está muito acostumado e pensa assim, vai planejar a aula e pensa assim, o que eu vou dar hoje? E a gente tem que mudar isso e pensar assim, o que o aluno vai aprender hoje? Quando eu começo a fazer meu planejamento com foco no aprendizado do aluno, eu mudo toda o meu planejamento de aula, todas as minhas atividades, e aí sim ele está sendo o foco ali da minha aula, e não o que eu apenas vou falar vai ser o foco daquilo. Tá bem? E complementando sua fala, né, também a pergunta a se colocar é como eu vou fazer o meu estudante desenvolver essa habilidade? E aí um ponto que eu reforço aqui da fala da Cláudia é que a habilidade não é coisa para uma aula só. A habilidade seria um objetivo educacional, uma coisa que pode levar semanas, meses, né, para você desenvolver uma habilidade. E aí entender que as habilidades que o meu componente, que eu estou desenvolvendo o meu componente, estão contribuindo para o desenvolvimento de competências específicas da minha área, que por sua vez estão contribuindo para o desenvolvimento das competências gerais da BNCC. Então, é esse tipo de pensamento que a gente também deve levar em conta aí no nosso planejamento docente. A gente sabe que não é fácil, tá, gente? A gente fala assim, mas a gente sabe que não é fácil, porque nem para nós, momento nenhum foi fácil. Nada, né? Construir o currículo, trabalhar com as orientações,
A gente está no caminho agora de cada vez mais elaborar práticas, né? A gente espera que em breve também saia o caderno dos itinerários formativos para vocês, os aprofundamentos, e não é fácil, momento nenhum. Verdade. Bem, pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, né, quiserem colocar aqui, estou vendo aqui a Amanda falando que ela está muito ansiosa por amanhã. Amanhã vai ser uma longa conversa sobre os nossos aprofundamentos, apresentar toda a concepção que nós pensamos, enfim, vai ser um momento importante também como hoje. Então, ó, eu agradeço assim a participação de todos, né, o comprometimento de vocês. A gente sabe que a nossa temática, sabemos da importância dela, mas também sabemos que nem sempre é uma temática muito fácil da gente falar, às vezes ela é até meio árida, e até a nossa formação num dado momento, como a Cláudia bem falou, a gente está falando, porque é tanta coisa para a gente dividir com vocês, que às vezes a gente ficou pensando muito, queríamos fazer uma coisa que talvez fosse até mais interativa, mas nós queríamos também falar muita coisa que nós achamos que é essencial para vocês, né? Então, assim, agradeço muito a presença de todos. Amanhã a gente retorna. Eu sei que ainda falta aqui uns 10 minutinhos, mas se ninguém ainda tiver mais dúvida, né? A gente encerra aqui hoje e retomamos amanhã. Peço a vocês, assim, de curiosidade, tá? E, Guilherme, muito obrigada aí pela sua presença e prestigiando a gente o tempo todo, né? Peço assim, quem sabe esse tempinho que vocês têm ainda, entra lá no nosso site, já começa a dar uma olhada nos materiais que nós temos lá. O Gabriel já colocou aqui o link deles no chat para vocês poderem olhar. Entra lá, navega. Amanhã a gente vai mostrar muita coisa que tem lá. Mas se vocês já tiverem olhado, de repente também já vem com algumas dúvidas, com algumas perguntas, que vão assim até ajudar a direcionar um pouco a nossa fala também, tá bom? Gente, um ótimo início de dia aí para vocês. Foi muito bom a nossa conversa de hoje. Adorei a participação de todo mundo. Cláudio e Gabriel, vocês querem falar alguma coisa também? Só agradecer, gente. Vocês, assim, foram fantásticos, né? Contribuíram, participaram, estiveram aí presentes, e a gente tem muita esperança, né? E aí uma colega colocou assim, eu adoro currículo, porque é lugar de disputa, e a gente tem que entender que cada um de nós temos nosso papel dentro dessa disputa. Nós também estamos ali, né? O professor de arte brigando pelo espaço dele, e aí vamos. Então, a gente entender que a gente é também esse guerreiro aí dentro dessa disputa. Beleza? Exato, só complementando a fala da Cláudia, também entender que o currículo, para além de um documento escrito, né, que chama de prescrição, ele é uma coisa que acontece na prática. Somos nós que fazemos esse currículo acontecer na sala de aula. Então, a gente tem que entender que a gente tem uma grande importância nesse papel de implementação, de fazer esse currículo acontecer e promover a aprendizagem do estudante. Só agradecer mesmo, foi muito bacana o momento dele de hoje. saiu com professores, tá, gente? Ele se colocou como Ah, professor, com certeza. não Eu nós sou enquanto professor. secretaria. Eu sou professor, eu falei nesse sentido, né? Não tem como tirar isso de mim, eu sou professor, posso estar atuando como técnico, mas sou professor. Isso aí. Então, até amanhã, gente. Bom final de dia aí para vocês. Podem voltar lá na linha do tempo, fazer mais contribuições. Quanto mais diálogo, mais a gente enriquece. Tchau, tchau, boa tarde. Aleide, Cláudia, Gabriel, muito obrigada mesmo. Formação extremamente enriquecedora. A gente pode ver aqui pelo chat os elogios, né? Que as contribuições que vocês fizeram hoje foram muito importantes para a jornada formativa dos nossos ingressantes. Então, assim, em nome do Cefop, muito obrigada por aceitarem o convite. E amanhã a gente retorna com vocês, explorando aí novo ensino médio, aprofundamentos, que a gente sabe que os nossos professores e pedagogos e pedagogas têm muitas dúvidas ainda, tá? Muito obrigada mesmo. Obrigada aos nossos ingressantes que ficaram conosco até agora. Nesses últimos minutinhos, só vou dar um recadinho para vocês. Muitos de vocês pediram para que a gente pensasse com carinho a respeito do dia da JPP, que é no dia 19, né?
semana que vem, perfeito? Vocês pediram para a gente pensar com carinho, o que a gente podia fazer para ajudá-los, que muitos queriam participar da JPP. Então, qual foi o caminho que a gente encontrou para não deixar de ofertar, né, a nossa web, e ao passo que a gente também queria disponibilizar que vocês participassem um pouco da JPP. A web do dia 19, ela vai ser uma web gravada. Então, vocês vão ter, dentro do horário de vocês, de trabalho, vocês vão poder, né, escolher esse período de 2 horas para assistir essa web e fazer as atividades. Então, assim, fica a critério de vocês. Se alguma atividade ali mais importante da JPP for, né, mais pela manhã, então você deixa para fazer um pouco mais no final da manhã, assistir a web e fazer a atividade, tá bom? Se isso vai ser comunicado aos diretores, a gente pode mandar um e-mail para todas as escolas, sim, avisando. A do conselho de classe não, tá, gente? Por que a gente não vai liberar a do conselho de classe? Dia 18, vocês vão ter uma web que é, assim, extremamente enriquecedora, que é com a GESIC, né? Educação para Equidade Étnico-Racial. Então, assim, não tem como a gente abrir mão dessa web. Assim, já é difícil, a gente conseguiu ali contornar, tentar gravar, né, a web da sexta, que seria do JPP, mas o dia 18 não tem como, tá? E eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É uma das webs mais, assim, comentadas, elogiadas. Então, assim, vale muito a pena, vocês vão gostar muito, tá bom? Então, foi o meio termo que a gente conseguiu encontrar para ajudar todo mundo, ok? Então é isso. Qualquer dúvida, estamos no e-mail. Dia 23, o que acontece? É feriado em Vila Velha e em Vitória. Então, a gente vai disponibilizar a gravação. Isso aí já estava, a gente já tinha pensado, né, nessa alternativa por conta do feriado. A gente vai disponibilizar a gravação e a atividade. Aqueles que residem, aliás, aqueles que trabalham em Vitória e em Vila Velha, vão poder fazer isso posteriormente. Por quê? Vocês têm uma carga horária diária de aproximadamente 5 horas, né, na escola. A web, ela tem ali entre 1h30 e 2 horas. E a atividade, geralmente é uma atividade mais rápida, mais dinâmica. Então, assim, você pode pegar esse dia e aí sabe, dividindo, às vezes você não precisa assistir a web toda em um dia, assistir 1 hora em um dia, outra hora no outro, para você conseguir realizar, tá bom? Se não é possível liberar no dia 22, acho que a gente pode ver isso, sim. Não acho que talvez seja um impedimento, não. A gente pode liberar um dia antes, tá bom? Acredito que não há empecilho. Beleza, gente? Então é isso. Novamente, muito obrigada. Amanhã estamos juntos novamente, às 8 horas. Valeu mesmo pela presença de vocês. Qualquer dúvida, estamos no e-mail e no telefone que já está funcionando aqui, tá bom? Brigadão a todos. Peraí, deixa eu só responder essa pergunta para ir embora. Estou em Vila Velha, posso assistir e fazer as atividades em casa? Pode, se você quiser, pode, porque essa formação é uma formação que ela é feita em serviço, tá? Então, assim, mas se você quiser fazer em casa, nada te impede, tá bom? Gente, no caso do conselho de classe, não. No dia 18, a gente precisa da presença de vocês, tá? A gente conseguiu liberar no dia 19. O dia 18 não tem como, beleza? É isso, pessoal. Brigadão, qualquer coisa é só mandar e-mail, tá bom? Beijo a todos, abraços, até amanhã às 8. Tchauzinho. Tchau, gente. Obrigada.